Portanto, Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 27, nós vamos ler até o capítulo 2, versículo 4, e o nosso tema pela manhã, dentro da nossa série, não é? As circunstâncias não ditam as regras. Os irmãos sabem que nós estamos pensando um pouco com base nesse tema geral, as circunstâncias não ditam as regras, e hoje nós vamos pensar um tema mais específico que será separados, porém unidos, ok? As circunstâncias não ditam as regras, separados, porém unidos. Portanto, nos diz a Escritura: vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é, para vós outros, de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda, agora, ouvis que é o meu. Capítulo 2, versículo 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um aos outros como superiores a si mesmos. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Amém? Que Deus possa propor a sua palavra no nosso coração. Eu gostaria de convidar vocês a um momento de oração e depois nós vamos refletir um pouco com base nesse texto. Vamos orar? Senhor, nós amamos o Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de voltar a esse lugar, nós agradecemos pela oportunidade de voltarmos a nos encontrar. Há várias limitações, nós mal podemos nos tocar, Senhor, nós estamos aqui separados, ó Deus, mas tudo isso, ó Pai, não passa de um grande símbolo do poder que o pecado possui de nos alienar, de nos afastar, de destruir as nossas vidas. E eu tenho, Senhor, no meu coração a convicção de que tudo que nós temos vivido ao longo desses meses tão terríveis são desdobramentos, sim, daquele pecado original e de todo o mal que surgiu no mundo por ocasião da nossa queda. E eu temo, ó Deus, por tudo mais o que poderemos viver ainda em virtude da nossa própria maldade, do nosso próprio mal, de tudo que há de ruim dentro de nós e que se manifesta para ceifar vidas, para prejudicar realidades, para trazer tanto desamor às pessoas que vivem espalhadas por toda a face do planeta Terra. Mas nós acreditamos no poder libertador do Evangelho, nós acreditamos no poder libertador da Tua Palavra, nós acreditamos no sacrifício vicário do Teu Filho que sangrou por nós na cruz, para em trementes momentos tão terríveis como estes, nós viéssemos a fruir de uma paz que exerce todo o entendimento, e nós agradecemos a Ti por isso, ó Pai, porque não fosse a Tua misericórdia, não fosse o Teu infinito amor, há muitos inimigos haveriam de ter prevalecido contra nós. Mas louvado seja o Teu nome, porque em meio a este caos no qual nós estamos inseridos, jamais perdemos a esperança, jamais perdemos, ó Deus, a certeza, inabalável até, de que para além de tudo isso, o Senhor ainda se encontra sentado no alto e sublime trono, detém o controle soberano de tudo que tem acontecido, e mesmo esta pandemia terrível, ó Deus, à luz da Tua Palavra, concorre para a maior glória do Teu nome, porque nada apanha ao Senhor surpreendido. Portanto, ó Deus, dá-nos forças para que nós venhamos a ser igreja, sal da terra, luz do mundo, baluarte da verdade, neste momento tão carente que a humanidade, não Campina Grande, não a Paraíba, não o Brasil, mas a humanidade, ó Deus, tem enfrentado. Se utiliza de nós como esses canais para a expansão do Teu reino e para a manifestação da Tua glória, até que finalmente o Senhor retorne para nos buscar. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, nas nossas últimas oportunidades nós estivemos falando a respeito da parte doutrinária desse documento. Os irmãos sabem que a Epístola aos Filipenses é uma nota de agradecimento por mais uma oferta missionária que este
missionário, Paulo, havia recebido lá na cidade de Roma. Os irmãos enviaram a oferta missionária até Paulo e aproveitaram, por meio de Epafrodito, que foi o portador da oferta, para saber como o apóstolo se encontrava. A igreja estava preocupada com ele. De modo que Paulo, ao tempo em que aproveita para agradecer pela oferta, também aproveita para dizer para os irmãos que ele se encontrava bem, que a cadeia que ele amargava, que essa altura já seria de pelo menos 4 anos, pouco mais, pouco menos, antes havia contribuído para a propagação do Evangelho. Portanto, Paulo não apenas tranquiliza os irmãos, mas cientifica esses irmãos, ele torna claro para esses irmãos que Deus detinha o controle soberano de todas as coisas. Paulo não era um preso romano, Paulo não era um preso de Nero, Paulo era um preso do Senhor Jesus Cristo, que em seu secreto conselho, por assim dizer, entendia que era melhor para Paulo estar preso, porque estando Paulo preso, o Evangelho estava livre para prosperar. E Paulo nos oferece alguns exemplos disso. Ele diz que alguns irmãos, encorajados por essa experiência que ele amargava, encontravam coragem, encontravam resiliência para pregar o Evangelho de uma maneira mais desenvolta, para pregar o Evangelho com a maior intrepidez. E Paulo louvava a Deus por isso. Contudo, alguns desses irmãos, inclusive até motivados pelas cadeias de Paulo, pregavam o Evangelho não com a motivação correta, mas com uma motivação torpe, tentando suscitar um maior prejuízo a Paulo, fazer com que ele viesse a sofrer mais na cadeia. Contudo, nem com isso Paulo murmura, nem com isso Paulo se entristece, pelo contrário. Ele diz que não importando qual a motivação desses irmãos, se pregavam por porfia ou não, se de boa vontade ou não, a grande verdade é que mesmo por meio destes irmãos o Evangelho estava sendo pregado e o nome de Cristo estava sendo conhecido. De modo que Paulo diz para a gente, nas entrelinhas do seu discurso, que ele pouco se importava com a sua condição pessoal, desde que fosse implementado por meio da vida dele os valores, os princípios que são inerentes à causa do Senhor Jesus Cristo. E para que nós não viéssemos a ter dúvidas a esse respeito, ele traz um exemplo da sentença, que muito em breve ele receberia. Ele diz: olha, eu estou aqui meio que numa espécie de corredor da morte, eu serei julgado pelo imperador a qualquer momento, mas eu quero dizer para os irmãos que, se o veredito for favorável e eu continuar vivo, viver para mim será Jesus Cristo. Contudo, se eu for condenado e vier a ter a minha cabeça tosada, decepada, pouco me importa isso, porque morrer para mim será lucro, será ganho. Então nós encontramos toda a disposição de caráter desse homem, e aqui já cabe uma aplicação. Será que em tempos de pandemia, com a oportunidade que agora nós temos de voltar às atividades, será que Paulo aproveitaria essa oportunidade? Será que Paulo voltaria de fato com força total para glorificar o nome do Senhor Jesus? Um homem que, sendo inspirado pelo Espírito Santo, propõe isso para nós, num documento canônico, num documento sagrado, mas é óbvio que sim, irmãos, é óbvio que ele aproveitaria. Contudo, ele diz que, pelo fato de entender que ainda havia uma missão a ser realizada, sobretudo com a igreja de Filipos, ele diz que se sentia constrangido. Ele sabia que seria melhor para ele partir e estar com Cristo. Perceba, ele não teme a morte, não está preocupado com ela. Se bem que nenhum ser humano agenda o dia da sua própria morte, nós queremos viver, a eternidade é proposta ao nosso coração, sobretudo por meio da forma como Deus nos criou para Ele, para termos uma eternidade com Ele, por isso nós queremos viver, nós temos sede de viver, ninguém quer morrer. Contudo, nós não percebemos isso em Paulo. Ele diz: olha, morrer para mim é estar com Cristo. Ele quase que rompe com esse receio da morte, ele não está ressabiado com isso. Contudo, ele lembra da missão que recebeu e sabe que ela não está ainda plenamente concluída, e diz que desta maneira se sente constrangido. Ele tem o interesse de partir, porque isso seria melhor, mas olha para a igreja e percebe que há algo ainda a ser realizado. Então ele diz que por vossa causa, por causa da igreja, é mais necessário permanecer na carne. E desta maneira ele diz que seria mais interessante ser absolvido, se esse for o desejo de Deus, ele até então não sabia, para que a missão pudesse ainda ser propagada, ser continuada. Contudo, ao tempo em que Paulo escrevia esse documento, ele não tinha condições de afirmar para a igreja de Filipos se ele viveria ou se ele morreria. Os irmãos percebem isso? 50% aqui, não é? Então, o que é que Paulo propõe para a igreja de Filipos? E é justamente aqui que nós iniciamos a nossa reflexão.
Perceba que a essa altura Paulo ele encerra a parte dogmática da carta, a parte teológica da carta. Ele já esboçou teologia aqui e agora ele vai conversar com os irmãos de uma maneira prática. Uma vez que ele propõe o contexto teológico do seu documento, agora é como se ele dissesse: eu espero que vocês agora se comportem dessa maneira, à luz de tudo isso que eu já escrevi. Ok? Então agora nós estamos fazendo uma transição, deixando a parte dogmática, a parte teológica. Isso não significa dizer que nós ainda não vamos encontrar teologia aqui, nós vamos, mas o final da carta, a partir desse versículo 27 do capítulo 1, é muito mais prática. Paulo está dando conselhos práticos a esses irmãos. Ok? Então, voltando ao ponto, Paulo não sabia se morreria, não sabia se viveria, ele precisava encorajar a igreja. Então ele convida a igreja a viver uma unidade no Senhor, não importando as circunstâncias. Este é o principal ponto, do versículo 27 até o versículo 30. É uma unidade que se mostra aparente às pessoas, é uma unidade que é perceptível, seria aquilo que nós chamamos de testemunho nos dias atuais. Por que nós temos condições de testemunhar? Porque nós estamos unidos a Cristo. Uma vez unidos a Cristo, nós fomos regenerados, nós recebemos uma nova natureza e passamos a ter um estilo de vida diferente. A maneira como esse estilo de vida se manifesta é o nosso testemunho. Então Paulo vai propor, como aplicação para tudo que ele já havia explicado até aqui, um testemunho que se coadunasse com o que eles já haviam recebido de Cristo por meio da vida de Paulo. O segundo ponto vai ser um testemunho que é interno, um testemunho que está para nós e Deus, capítulo 2, do verso 1 até o verso 4. Portanto, pensando esse testemunho externo, e não podendo afirmar para a igreja se ele viveria ou se ele morreria, ele diz assim, versículo 27, vivei acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo, para que ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. O que Paulo diz para nós aqui, olha só, essa palavra viver é muito interessante. O que ela significa? Significa portar-se como um cidadão. Essa palavra viver significa portar-se como um cidadão. Os filipenses, eles se orgulhavam muitíssimo de serem a primeira cidade do distrito e uma colônia romana lá na Macedônia. O que isso significa? Que Filipos era uma espécie de território romano lá nos antigos Balcãs europeus, lá na Macedônia. As pessoas que viviam em Filipos arrogavam o direito de ser tais quais as pessoas que viviam em Roma. Eles se sentiam cidadãos romanos, mesmo vivendo em Filipos. Isso era possível, inclusive juridicamente falando. De modo que, em Filipos, os cidadãos romanos falavam como romanos, se vestiam como romanos, se alimentavam como romanos. Havia até um mote cultural que dizia que aquelas pessoas viviam à romana. E eles se orgulhavam muitíssimo por isso. Portanto, Paulo pega esse exemplo e usa como analogia para o nosso testemunho, para o nosso estilo de vida. Paulo diz, vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo. É como se ele dissesse, vocês se esmeram sobremaneira para se comportarem como bons romanos, mesmo estando em Filipos. Eu gostaria de dizer para vocês que muito mais importante, muito mais interessante até, que o fato de vocês serem cidadãos romanos é o fato de que vocês já são cidadãos dos céus, que vocês são uma nova criatura. Portanto, eu gostaria de encorajá-los, quer eu morra, quer eu permaneça vivo, quer eu possa estar aí com vocês, quer não, que vocês vivam na qualidade de crentes que são, de modo digno do evangelho. Que conselho fenomenal! Vocês percebem que a igreja de Filipos depositava uma confiança especial em Paulo? Paulo era o fundador da igreja, um missionário que cuidava do aspecto teológico, que tinha aquela igreja em grande consideração, e os irmãos estavam tristes, porque não sabia qual seria o destino de Paulo. E a maneira como Paulo os encoraja é, não importa se eu vivo ou não importa se eu morro, a grande missão que vocês têm é de se comportarem acima de todas as coisas, de modo digno do evangelho, para que ou eu indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros. Perceba os conselhos que Paulo vai dar aqui, e que tem a ver com essa unidade externa. Que vocês estão firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé
evangélica. Eu gostaria que nesse momento aqui você imaginasse uma equipe esportiva. Eu não sei que esporte você gosta, se futebol, se basquete, se corrida, se uma equipe de ciclismo, enfim, imagine uma equipe. Para que a equipe venha vencer, obviamente falando, ela deve estar desunida ou ela deve estar unida? Mas por óbvio que nós temos N exemplos históricos que nos mostram que há muitas equipes que tecnicamente falando não eram as melhores naquele campeonato específico, mas a sua unidade, o seu zelo, o seu altruísmo fez com que a parte técnica fosse inclusive até suplantada, e a sua união fez a diferença, de modo que eles saíram vitoriosos. É basicamente o conselho que Paulo está dando para a igreja de Filipos aqui. Ele diz: tenham um só espírito, ou seja, tenham o mesmo entendimento, possuam uma só alma. Em outras palavras, lutem para ter uma única vontade, combatam juntos pela fé evangélica. O grande conselho que Paulo está dando aqui a essas pessoas é que eles encontrem uma união externa, que eles entendam que a sua luta de fato é contra tudo que se levanta, não contra eles em especial, mas contra o corpo de Cristo, que é a igreja. Paulo está dizendo para a igreja de Filipos que eles devem viver acima de tudo, cientes de que estão fazendo parte de um corpo, e que este corpo possui um único espírito, usufrui de uma só alma, e está lutando neste momento por uma única fé que é evangélica. Dito de outra forma, nós precisamos hoje, irmãos, resgatar a nossa identidade de corpo, entender que há uma luta que está sendo travada, e que não é pelo fato de eu me encontrar bem, ninguém na minha casa morreu, ninguém na minha casa se contaminou, eu não perdi o meu emprego, as minhas coisas estão pagas, então Deus tem me abençoado, louvado seja o nome do Senhor, por isso eu vou só me resguardar aqui, enquanto o corpo está morrendo e as pessoas estão sofrendo. E se nós, irmãos, observamos o nosso corpo passando pelo que tem passado nos dias atuais, e eu até transcendo a pandemia, eu falo do que o secularismo tem feito conosco, eu falo do que o cientificismo nefasto tem feito conosco, eu falo do que o mundanismo tem feito conosco, pessoas que se arrogam intelectuais e que se ufanam de tão somente se levantar contra a igreja para falar todo tipo de impropério, e isso às vezes parece que não nos causa mais nada, e Paulo diz: se você faz parte do corpo, e alguém pisa no pé, será que o olho vai dizer: eu não estou nem aí porque está pisando no pé? Claro que não. Se nós fazemos parte do corpo, irmãos, e algo vem contra o corpo, é natural que todo o corpo se envolva. Por exemplo, imagine que alguém vem furar o meu olho, com seja lá Deus o quê. Aí a minha mão vai dizer: ainda bem que ele vai furar o corpo, se fosse aqui a mim, eu me defenderia, não é? Aí o corpo assim só para e abre o olho, porque é o olho que vai sofrer. Não. A coisa mais óbvia, quando alguém vem machucar você, quando alguma coisa vai cair no seu olho, é que a sua mão, que não tem nada a ver, defenda o olho. A mão podia dizer: eu estou muito bem, eu estou aqui embaixo. É o olho que vai sofrer, então ele que se vire. As minhas contas estão pagas aqui, a minha família está bem, louvado seja o nome do Senhor, não é? Não, vem furar o olho e você instintivamente faz assim, ó. E fura o quê? A mão, para não furar o olho. E eu poderia dar N exemplos, passar a manhã inteira aqui. Quando isso acontece, o que é que está acontecendo? O nosso corpo está fruindo num único espírito, com uma só alma, lutando juntos por uma mesma fé evangélica. É isso que nós precisamos resgatar. As pessoas precisam ver essa unidade externa que denota a união mística que nós temos em Cristo. E Paulo avança e diz, versículo 28, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. O apóstolo Paulo, em Filipenses, possui a sua carta mais lírica. Filipenses é a epístola da alegria. Paulo rasga elogios a essa igreja. Contudo, em todos os capítulos, Paulo sempre vai fazer questão de frisar o fato da unidade da igreja. Como que se houvesse algo no seio daquela igreja que militasse para a sua divisão. E isso acontece em todas as igrejas espalhadas por toda a face da terra. Porque a alienação causada pelo pecado, irmãos, se bem que em Cristo foi resolvida, permanece em nós enquanto seres humanos. No caso aqui, haviam pessoas que faziam parte da igreja e que pregavam com a motivação equivocada.
de modo a causar sofrimento a Paulo, e esses irmãos intimidavam-os demais. Lá no capítulo 3, Paulo vai dizer que essa igreja devia ser acautelada dos maus obreiros. Um obreiro não é um inimigo externo, não. Um obreiro é alguém que possui um título dentro de uma comunidade como essa aqui. E Paulo vai olhar para esse irmão que possui inclusive um título eclesiástico e vai chamá-lo de cão, que era o adjetivo mais abjeto. Quando você queria colocar alguém na escória por conta de um comportamento nefasto, você chamava ele de cão, dentro desse contexto cultural aqui. E Paulo vai dizer, cuidado com os maus obreiros, cuidado com os cães. Esses homens, segundo Paulo, são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o seu ventre, porque a glória deles se encontra em sua própria infâmia, visto que só se preocupam com as coisas da terra. Eram homens influentes e poderosos, mas Paulo diz para a igreja, em nada estejais intimidados por estes adversários. Por quê? Porque o que para eles é prova evidente de perdição, eles achavam, por conta dos seus desejos escusos, que a igreja estava perdendo a vida, entre aspas, pelo fato de sentir essa reserva com relação a eles. Paulo diz, para vós outros é indício de salvação, e isto da parte de Deus. Em outras palavras, alguém que mesmo na sua comunidade não vive de acordo com a cidadania dos céus, isso te incomoda, meu irmão? Esse é um grande indício de que você é uma nova criatura, de que você nasceu de novo. Porque quando coisas ruins acontecem com aquilo com que nós nos preocupamos, nós nos incomodamos. Eu acho que é impossível nós termos uma pessoa dentro da nossa comunidade, por exemplo, que possuindo lá, seja que título for, se levante contra a comunidade, que é o corpo de Cristo, isso não causa nada em nós. E a gente vem com o politicamente correto falando, dizendo assim, mas o fulano, ele tem o direito de falar, nós vivemos numa época de liberdade de expressão. Não, irmãos. A nossa liberdade é condicionada pelos valores inalienáveis do Evangelho. Pode ser quem for, se não tiver uma vida pautada dentro destes valores aqui, nós não temos condições de ter unidade com Ele, porque a unidade é formada por meio de um vínculo inafastável, que é produto da obra do Espírito Santo. E o Espírito Santo possui a missão precípua de glorificar o nome do Filho. Se Cristo não é glorificado por meio do discurso de quem quer que seja, então, meu irmão, nós não temos que ter comunhão com essa pessoa. Por mais que ele tenha o título mais badalado da face da terra, seja o querubim da guarda ungido. Por quê? Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim e ainda agora ouvis que é o meu. Paulo está dizendo, em outras palavras, que se a igreja propuser no seu coração o desejo de ser uma igreja relevante, uma igreja engajada, uma igreja que possui uma voz para a sua geração, essa igreja vai sofrer. Porque o mote do politicamente correto é, você não quer confusão? Então fica na sua, meu irmão, fica calado, não é? E você fica ali meio que em cima do muro, tendo uma vida de amenidades, as pessoas achincalham com a igreja, as pessoas achincalham com a cruz ensanguentada de Cristo, mas se as pessoas não se referenciam, ou se não se voltam literalmente para você em especial, até então tudo bem. Me parece que se comporta dessa maneira, me parece não, eu tenho certeza, nós perdemos a dinâmica de corpo, irmãos. Então Paulo diz, vocês vão viver a unidade cristã na luta, é até o epílogo, não é? Dessa passagem, vocês vão viver a unidade cristã na luta, e se vocês viverem a unidade cristã na luta, vocês vão sofrer. Contudo, não esqueçam, vos foi concedida esta graça de sofrer por Cristo, e de não apenas acreditar nele. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Com outras palavras, que aqueles que ainda se incomodam com o vilipêndio que o corpo de Cristo tem sofrido, seja em que frente for, são agraciados por Deus com esta revolta santa. É um dom de Deus. Paulo está dizendo que nesse contexto sofrer por Cristo é uma dádiva, é algo que você não merece, mas que Deus te dá. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e de não apenas crerem nele. Você vai fazer um estudo da igreja primitiva, por exemplo, contexto do século I para meados do século II, e as pessoas vão estar morrendo no Coliseu.
Você vai ler o livro dos mártires, você vai ler o Mártir das Catacumbas, você vai ler as Catacumbas de Roma. O que esses autores uníssono dizem? Que os nossos irmãos cristãos, quando a ponta da lança estava aqui bem ao pé do pescoço e o pretor romano dizia, ou você blasfema de Cristo, ou então eu mato você, ele dizia, eu vou renunciar ao meu Cristo que sempre me valorizou e me amou até aqui. Por quê? O que há de mais precioso nesta vida que se compare a Cristo? Até a morte é bem-vinda se é por conta da cruz ensanguentada de Cristo. E as pessoas tinham como que bem-vindo o martírio, se era propósito de Deus fazer com que eles deixassem este plano aqui desta maneira, para abrir os olhos mais uma vez numa glória que não teria fim, obviamente, ao lado do Cordeiro Todo-Poderoso. As pessoas se orgulhavam, louvavam a Deus, compartilhavam a mensagem enquanto morriam, e os testemunhos estão aí de milhares de pessoas que recebiam uma fé genuína nas multidões do Coliseu Romano, enquanto os mártires morriam dessa maneira. Porque essas pessoas tinham condições, abertura de caráter para se comportar dessa maneira, porque lhes havia sido concedida a graça de sofrerem por Cristo e de não apenas padecerem por Ele. Então Paulo diz que quando a igreja finalmente viver dessa maneira, versículo 30, a igreja viverá no mesmo combate que a princípio viu nele, mas que agora experimenta. Contudo, esse combate que a princípio foi visto em Paulo e que a igreja agora experimenta, é o combate que ele vivia até o final da sua jornada. É como se Paulo estivesse dizendo, né, isso é a cara do pastor John Piper pregando, não é? Eu estou sempre em guerra. Há sempre algo a fazer, não é, irmãos? Então vamos trabalhar enquanto é dia, lutar pela causa do Evangelho. Logo, esse estilo de vida que Paulo propõe é um estilo de vida exterior. As pessoas vão olhar para você e vão perceber esse engajamento em você, esse comportamento, esse desejo de fazer sua vida valer a pena, de se envolver com a causa de Cristo, de não temer o dano. E entenda que isso não tem nada a ver com a vida irresponsável, pelo contrário, isso tem a ver com a vida apaixonada, com alguém que sabe que caminha para a eternidade, que precisa amontoar um tesouro no céu e não quer perder tempo. Eu entendo que o capítulo 2 está intimamente relacionado com o final do capítulo 1. Até inclusive acho que essa divisão aqui não foi assim tão saudável. Eu creio que o capítulo 1 deveria ter continuado, se bem que ele fosse ficar enorme se comparado aos demais, mas há uma unidade de pensamento aqui. Tá bom? Paulo deixa de tratar de uma unidade exterior agora, de um embate que é exterior, que é perceptível, tá bom? E agora ele passa a tratar de uma unidade que é interior, que tem muito mais a ver com o seu relacionamento com Deus. Então ele diz, capítulo 2, versículo 1, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão de espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. O que é que Paulo disse? Paulo disse que ser cristão, fazer parte do corpo de Cristo, é viver uma unidade na luta diária que o corpo de Cristo enfrenta. E ele prova isso do verso 27 até o verso 30, por meio do nosso estilo de vida. Uma vez que ele deixa isso claro, agora ele vem com o capítulo 2, versículo 1, com uma série de perguntas retóricas, cuja resposta é sempre sim. É como se Paulo tivesse dito, olha só, eu esbocei a minha tese prática de como vocês devem viver, do verso 27 até o verso 30 do capítulo 1. Agora, para que fique claro para vocês, para que essa verdade se internalize em vocês, me respondam uma coisa. Há alguma exortação em Cristo? Aí você fala, sim, óbvio. Há alguma consolação de amor? Aí você fala, sim, é claro que há. Há alguma comunhão do Espírito? E você continua concordando, sim, há. Há entranhados afetos e misericórdias. Você consegue sentir isso no Evangelho? O Evangelho produz isso e você tem que ser íntegro e sincero e dizer, sim, tudo isso é verdade. Então Paulo agora joga a responsabilidade para você. Você concordou com ele, não há dúvidas. Esse versículo 1, ele é fantástico. Então Paulo diz, completem, portanto, a minha alegria. É como se Paulo dissesse, me tornem um pastor muito mais feliz agora. De que forma? Pensando a mesma coisa, tendo o mesmo amor,
sendo unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Em outras palavras, sabe o que é que Paulo está dizendo? Sejam crentes. Agarre com todas as forças essa característica que denota vocês em todos os aspectos. É a isso que Deus tem lhe chamado, e enquanto vocês não viverem desta maneira, a vida de vocês será uma mera caricatura do que deveria ser. Tenham o mesmo amor, sejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. E agora que Paulo fala desta nossa unidade interior, desta unidade orgânica, para usar um termo do Lloyd Jones, ele agora fala de uma segunda característica que nos é inerente, que seria a humildade. Paulo diz, se é verdade todo este sentimento que nós encontramos no versículo 1, no versículo 2 ele diz, vocês precisam estarem unidos. Agora essa unidade é interior, perceba que tudo isso tem a ver com o nosso foro íntimo, pensar a mesma coisa, ter o mesmo amor, ser unido de alma, ter o mesmo sentimento, isso tudo está aqui no nosso homem interior. E qual seria, portanto, essa segunda característica inerente a nós? Seria a humildade. Versículo 3 ele diz, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um aos outros superiores a si. E Paulo já está dando o exemplo disso. Você olha para o versículo 1 do capítulo 1, aí você vai ver um homem que pregou o evangelho desde Jerusalém até o Ilírico. Você pega o mapa primitivo do Novo Testamento e você começa a riscar a trajetória de Paulo, você vai ver que se você pegar o mundo completo, colocar Roma no centro, e ela habitava no centro do mundo naquela época, e passar uma linha com a régua, de Roma para o Oriente, Paulo alcançou o mundo inteiro, irmãos. É por isso que ele diz assim, escrevendo para a igreja de Roma, eu já não tenho um campo de atuação aqui, era verdade. Ele queria ser sempre um missionário pioneiro, não é assim? Ele havia evangelizado toda aquela região do globo, ele queria atravessar Roma e chegar lá, a antiga Península Ibérica, Gália, Bretanha, que seria Inglaterra, França, Espanha hoje, a Tarsis, que Jonas não conseguiu chegar, o fim do mundo. Paulo queria ir para lá falar de Jesus. Então ele era o missionário mais experimentado do cristianismo, um homem que escreveu 50% do nosso Novo Testamento, a bola da vez desse momento histórico da igreja. Mas quando ele vai escrever esse documento, ele diz assim, capítulo 1, versículo 1, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. O que é que Paulo está fazendo? Ele está colocando um garoto que era adolescente quando foi convidado por ele e que agora estava acabando de completar 30 anos de idade, que em termos culturais ainda estava começando a vida. Mas em termos da obra de Deus, Paulo conseguia enxergar em Timóteo a mesma coisa que ele via nele próprio. Paulo era um homem humilde. Vai fazer um estudo dos documentos que ele escreveu. Você vai encontrar muito mais de 30 auxiliares. Paulo não fazia as coisas sozinho. Paulo não se achava melhor do que quem quer que seja, pelo contrário, quando ele se referia a ele mesmo, ele dizia, eu me considero como que nascido fora do tempo, porque ele não foi chamado no mesmo momento histórico que os demais apóstolos. Eu mesmo não sou digno de ser chamado um apóstolo, porque eu fui um perseguidor da igreja. Quando ele escrevia esse documento aqui, irmãos, ele já tinha feito tudo isso que eu falei para vocês, podia agora viver só dos louros da vitória, não é? Poliglota, o cara que escreve muito, é o homem mais festejado da igreja. Aí ele diz assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Porque se Cristo for retirado da minha vida, só vai ficar esterco, tal qual o meu passado antes dele. E ele vai dar esse exemplo aqui no capítulo 3. Precisamos dessa humildade, irmãos. E finalmente, nós precisamos ser pessoas altruístas, pessoas que se preocupam com o próximo. Ele diz, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Em outras palavras, nós ainda podemos compartilhar, nós ainda podemos fazer algo mais. Então, Paulo estava incitando a igreja de Filipos, nessa porção do capítulo 2, do verso 1 até o verso 4, para fomentarem em seu homem interior características que denotariam um amor fraternal, um amor humilde, um amor cristão,
Porque se esse sentimento surgisse no coração desses irmãos, essa unidade exterior que ele tratou do verso 27 até o verso 30 do capítulo 1, seria realizada da maneira mais natural possível. E uma vez que ele traz esse exemplo maravilhoso, olha agora a forma como ele amarra, que vai ser o assunto do nosso próximo episódio, não é? Versículo 5 do capítulo 2, olha que escritor brilhante. Ele sempre levanta uma tese, um argumento, e depois ele vem com o que seria antítese, que resume, que traz a síntese do seu argumento. Depois que ele nos propõe essa unidade exterior e essa unidade interior, aí ele diz assim no versículo 5, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em quem? Cristo é exemplo de unidade, irmãos. Cristo é exemplo de humildade. Cristo é exemplo de altruísmo. Então Paulo não está pedindo nada que não seja um exemplo plenamente perceptível na pessoa de Cristo. E se nós somos cristãos, nós devemos ser assim como Cristo o foi. Amém, irmãos? Para finalizar, o que nós aprendemos aqui? Que mesmo estando preso em Roma, e os irmãos estando lá em Filipos, na Macedônia, eles estavam unidos. Unidos por conta do mesmo corpo. Unidos por conta da mesma causa, unidos por conta das mesmas lutas, unidos por conta dos mesmos ideais. Eu entendo que da mesma forma deve ser a igreja do Senhor Jesus hoje. Nós devemos estar unidos por conta de tudo isso em comum que nós temos. Amém?